de novo, existem mesmo muitos exemplos do uso de sensores no nosso dia a dia que muitas vezes nós nem percebemos. A porta do metrô, o ar-condicionado, sistemas de vigilância, tudo isso utiliza sensores. E eu tô aqui, nessa farmácia, pesquisando e mostrando para você como nós estamos cercados pela automação, por todos os lados. Uma balança como essa faz uso de uma célula de carga que transmite um sinal elétrico proporcional ao peso da pessoa para o indicador ou display, que mostra a sua massa em quilograma. Esse sensor aqui não está muito bem calibrado, não. O sensor, dessa forma, detecta o valor de uma grandeza, seja física ou química, e transmite o sinal para o elemento que controla o sistema de automação. E aí surge justamente este terceiro elemento, que comanda o atuador, verifica o estado do processo pelos sensores e faz o sistema funcionar, o controlador. Vamos falar sobre ele. Controladores. Se eu entendi, é o controlador que dá as ordens. Esse é um modo de falar. Mas pode-se dizer que o controlador tem a função do cérebro nesse esquema. Na máquina de lavar roupa, por exemplo, ele controla os ciclos da lavagem. Olha, aqui um exemplo manual. Para fazer o furo na parede, eu tenho que usar os meus sentidos, não é? Sim. Então, eu uso os meus olhos e o meu tato como sensores. O meu cérebro processa esses sinais e comanda a ação dos meus braços. Ou seja, o cérebro é o controlador. Claro que numa indústria esse sistema que foi manual é automatizado. Certo, certo. Eu acho que eu estou começando a entender esse esquema da automação. Vamos dizer, num sentido figurado, claro, que os atuadores seriam os braços de uma pessoa, os sensores, o sentido, como a visão, o tato, e os controladores, o cérebro, que comanda tudo. Esse é um modo simples de entender o que está em jogo num sistema de automação. Claro que a comparação com o ser humano é só um exemplo. A nossa complexidade é muito maior, muito mais cheia de variáveis do que num sistema automatizado. Realmente. Podemos dizer que o controlador de um processo industrial funciona mesmo como um cérebro. Ele vai receber sinais de entrada por meio dos sensores e botoeiras. E após o processamento, o controlador emite sinais de saída para que os motores funcionem, para que os cilindros se movimentem ou mesmo para que sinalizem o estado da máquina. Tudo de acordo com a programação que define a sequência de funcionamento do processo. Em relação aos controladores, é bom ter em mente que eles podem ser de vários tipos. Pode ser um computador, pode ser um circuito lógico, ou elétrico, ou pneumático. E também pode ser um CLP, ou seja, um controlador lógico programável. O CLP, ou Controlador Lógico Programável, é uma espécie de computador para uso industrial. Como o próprio nome sugere, trata-se de um sistema com memória programável para armazenamento e execução de instruções de controle industrial para ser aplicado em diversos tipos de processos. Ele lê as entradas, executa o programa e comanda as saídas, controlando assim o processo de forma cíclica. Vamos pensar um pouco. Bem, nós vimos que qualquer sistema de automação possui alguns elementos indispensáveis: os atuadores, os sensores e os controladores. São esses dispositivos que fazem o sistema funcionar, e eles podem tanto estar numa mesma máquina como separados fisicamente. Mas o mais importante mesmo é a integração entre eles, o trabalho que realizam em conjunto para que tudo funcione bem. É isso aí. É assim que são feitas as automações. A maioria dos sistemas de automação utilizados, por exemplo, na indústria automobilística, na indústria petroquímica, nos supermercados e em outros serviços, é extremamente complexa. No seu livro de estudos, você vai ver com detalhes as diversas formas de automação industrial, como os diversos controles, a entrada e a saída dos sinais nos controladores e muito mais. Agora, eu acho bom a gente dar uma revisada nesse assunto. E atenção, se liga aí que é hora da revisão.
Na teleaula de hoje, você viu que os sistemas de automação possuem uma estrutura onde se encontram alguns elementos fundamentais: os atuadores, os sensores e os controladores, e constatou que o importante numa automação é justamente a perfeita integração entre todos esses elementos do sistema. Nas outras 3 teleaulas, você viu diversos aspectos da automação. Conheceu sua história e conceitos, a sua estrutura e os sistemas integrados. Hoje, você aprenderá que a automação exige, além desses conhecimentos, atitudes relativas à segurança. Devemos seguir os procedimentos para interagir corretamente com os dispositivos de segurança. Uma sala de manufatura robotizada é um ambiente que necessita de muita atenção. Exatamente. É necessária capacitação especial só para operar os robôs. E essa exigência aumenta ainda mais quando se fala em programação e manutenção. No ambiente de trabalho, uma fábrica, uma montadora de veículos, a segurança no trabalho é uma preocupação constante. E ela está em todas as atividades. No setor de pintura, nas prensas, em todo o equipamento. E especialmente nas células de manufatura automatizadas. Além desses procedimentos, as células, as máquinas e todos os equipamentos devem possuir também dispositivos de segurança de máquina. E como funcionam esses dispositivos de segurança de máquina? Como o nome mesmo diz, são dispositivos para evitar que o pior aconteça, mesmo quando há algum descuido. O forno de micro-ondas tem esse dispositivo, não tem? Claro, para evitar que ele funcione com a porta aberta. No caso dos elevadores, há vários deles. Um feixe de luz de segurança nas portas, alarme e parada de sobrecarga, freios que o mantêm no mesmo andar e freios dinâmicos que agem só quando ele cai em queda livre. E essa preocupação é constante. Panelas de pressão e botijões de gás também possuem redundância de proteção. Quando falha a primeira, entra a segunda. Tem os sensores de fumaças dos prédios para detectar princípios de incêndio. E os casos que não dão partida se a pessoa não coloca o cinto de segurança. Segurança abrange toda a vida cotidiana. Agora, no ambiente de trabalho, com todas aquelas máquinas e equipamentos automatizados, a preocupação com a segurança aumenta. E quando se fala em segurança no ambiente de trabalho, uma das coisas importantes é a segurança de máquina. Esta segurança consiste na capacidade dos dispositivos de segurança em limitar o máximo possível qualquer risco a que estão expostos as pessoas, a própria máquina e o ambiente como um todo. A segurança de funcionamento de uma máquina é um conceito que abrange desde seu projeto e a construção, passando pela instalação, a operação e a manutenção da mesma. E os dispositivos de segurança são selecionados para limitar os riscos a níveis aceitáveis. Trata-se, portanto, da aptidão da máquina para desempenhar sua função, ser transportada, instalada e utilizada sem causar lesão ou dano à saúde. No trabalho, essas exigências são uma preocupação constante por causa das máquinas e dos equipamentos. E a automação não foge à regra. Células robotizadas, por exemplo, podem ser ambientes de grande risco. Mas se os procedimentos e dispositivos de segurança forem respeitados e aplicados pela empresa e pelos que trabalham nela, a automação será perfeitamente segura. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você constatou que a segurança é um item fundamental do trabalho com automação. Viu que para trabalhar nesse segmento, deve haver conscientização na aplicação e no respeito aos procedimentos de segurança, evitando os atos inseguros que podem levar a graves lesões. E também deve exigir um ambiente de trabalho com condições seguras. Aprendeu que essas condições dependem da segurança das máquinas e dos equipamentos. E para que a segurança no trabalho seja efetiva, essas máquinas e equipamentos devem possuir dispositivos de segurança.